Olá, boa noite. Prefeitura de Uberlândia abre mais de 1.700 vagas em processo seletivo. DEMAI alerta para a economia de água. Brasil tem uma das menores taxas de ensino superior no mundo. E em destaque no JU de hoje, a violência sexual e o atendimento às vítimas no sistema público de saúde. Isso e muito mais você confere agora no Jornal da UFO. Estão abertas as inscrições para o concurso público da Prefeitura de Uberlândia até o dia 11 de outubro. As inscrições são online por meio do link gestãodeconcursos.com.br. Ao todo, são 1.778 vagas para 89 cargos em 3 níveis de escolaridade: fundamental, médio e superior. A taxa de inscrição varia de R$ 50 a R$ 100 conforme o cargo pretendido. Para todos os níveis, serão aplicadas provas objetivas de múltipla escolha no dia 15 de dezembro. Agora, mudando de assunto, um alerta geral à população. O DEMAI, que é o Departamento Municipal de Água e Esgoto, anunciou no último fim de semana o alto consumo de água no município. Alguns bairros ficaram sem água, por isso o DEMAI faz o alerta de conscientização. Veja na reportagem. Que a água é o nosso bem mais precioso, isso a gente não tem dúvida. Mas é necessário usar esse bem com consciência. E essa tarefa não está sendo cumprida nos últimos tempos. De acordo com o diretor técnico do DEMAI, o nível do canal de captação de água na região de Uberlândia está mais baixo. Nós estamos enfrentando uma onda muito forte de calor, a evaporação está muito grande, nós estamos percebendo que os mananciais começam a declinar os níveis, as vazões, nós temos o controle das 2 represas, então é importante a gente estar sempre atento a isso. Com relação à parte de distribuição de água, tudo que nós estamos produzindo, o máximo que nós estamos produzindo, nós estamos distribuindo. E aí nós precisamos contar com o apoio da população. Esta é a estação de tratamento de água do Bom Jardim. E a gente está aqui justamente porque o Departamento Municipal de Água e Esgoto, o DEMAI, fez um comunicado informando que a população consumiu algo em torno de 265 litros por habitante. Esse número, se a gente levar em consideração, é alto, porque estamos passando por um período de calor, altas temperaturas. E as pessoas estão consumindo muita água e afetando alguns bairros da região. Vale lembrar que se as pessoas não se conscientizarem, outros bairros aqui de Uberlândia vão ficar sem água. O DEMAI informa a população sobre as medidas simples que cada um pode fazer. Entre elas estão manter uma reserva de água para o consumo mínimo diário. Ao limpar calçadas, escolha por varrer em vez de usar a mangueira. Reutilizar água de lavagem de roupa para limpeza de casa ou carro. Reduza o tempo do banho para 5 minutos. Tenha atenção com torneiras gotejando. E observar a regulação da válvula de descarga. Por que isso? À medida que as pessoas não estão se detendo a isso, ela continua gastando água e o que acontece? Vai desequilibrando o sistema. Para manter o fornecimento, o DEMAI tem utilizado as bombas elétricas para captar água e enviar para as estações de tratamento, além de balancear o abastecimento entre os centros de reserva para atender todos os bairros da cidade. Nós estamos também trabalhando fortemente na operação, no controle operacional dos reservatórios, das adutoras, das pressões, para tentar equilibrar isso, combatendo os vazamentos. Para que medidas drásticas não sejam tomadas, vale conscientização de todos na economia de água. Todos colaborando, a gente consegue manter o sistema abastecendo com tranquilidade nesse momento que é de crise. Crise em toda a região. O Brasil vive um quadro preocupante em relação ao ensino superior. Isso é o que aponta o relatório divulgado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, que analisa os sistemas educacionais em 46 países. Veja na reportagem.
Eduardo entrou na faculdade para cursar gestão empresarial, mas teve que trancar a matrícula por motivo de doença na família. Só deve concluir a graduação em 2021. Foi uma causa que eu não tinha controle, então acho que eu conseguia organizar bem isso, né? Mas é claro que é uma decepção, até porque esses dias eu entrei no Facebook e estava lá a formatura dos meus colegas, que entraram comigo no vestibular. No Brasil, apenas 1/3 dos estudantes no ensino superior conseguem se formar no tempo ideal. Os dados estão no relatório divulgado hoje pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, que analisa a educação em 46 países. O relatório mostra ainda que apenas 18% dos adultos brasileiros têm o ensino superior completo, menos da metade da média apurada pela OCDE e abaixo dos nossos vizinhos Argentina, Chile e Colômbia. Concentra a desigualdade, então tem um efeito social, porque são poucas pessoas com nível superior, mas isso também prejudica todos, porque a produtividade da economia, a força do mercado de trabalho, a nossa capacidade de competir no mercado internacional fica muito limitada pelo fato da gente ter uma mão de obra com baixa qualificação. A boa notícia é que o acesso dos mais jovens à universidade saltou 10 pontos percentuais nos últimos anos. 3 em cada 4 destes alunos estudam em faculdades particulares, um contraste com os ensinos médio e fundamental, que tem 80% dos alunos na rede pública. O país investe em educação 5% do PIB, percentual igual à média da OCDE. Mas quando isso se traduz em investimento por aluno no ensino superior, ficamos abaixo da média dos demais países. A gente vai precisar colocar mais recursos do que esses países colocam, porque a gente tem um passível de 100 anos. Claro que a economia precisa crescer. No momento de crise econômica, você pode triplicar o gasto do PIB, mas se o país não cresce, se o país não gera emprego, você não vai conseguir fazer uma política sustentável. A violência sexual é considerada uma das violações dos direitos humanos mais traumáticas e comuns, não só em países subdesenvolvidos. Crianças e vulneráveis são as vítimas mais frequentes. Entenda mais sobre esse assunto que é destaque em nosso jornal. Assim como qualquer pessoa pode ser um possível agressor, também pode ser uma potencial vítima de violência sexual. No Brasil, a legislação é rígida em relação a esse tipo de crime, mas segundo essa professora da Faculdade de Direito da UFO, as penas, que variam de 6 meses a 10 anos de detenção, não têm coibido a ação de criminosos. A gente tem uma legislação penal boa, uma reprimenda alta, mas ela não é suficiente para tentar reduzir os números de abusos sexuais, de violência sexual e de violência doméstica. A violência doméstica, a violência sexual e o abuso sexual, tanto entre vulneráveis quanto em não vulneráveis, tem crescido muito no Brasil. A violência doméstica no semestre passado, ela deu um pulo, um salto horrível, né? A grande razão disso tudo é estar na educação. Como se combate, em especial, o abuso sexual de crianças, né? Se combate através da informação. A criança precisa saber que ela não pode se submeter àquilo, que ela não tem que se submeter àquilo, que não é direito de um pai, de um irmão, de um vizinho, de um primo, fazer o que quer com ela. De acordo com o Ministério da Saúde, crianças e adolescentes compõem a maior parte das vítimas de estupro, chegando a 70% dos casos denunciados. Uma criança, um adolescente, uma pessoa com problemas mentais, ela não oferece resistência a esses algozes. Então, o algoz, ele procura aquela pessoa que não sabe resistir, que não sabe dos seus direitos, que não sabe o que fazer. Portanto, ela é um alvo fácil. Por isso que são os vulneráveis os mais atingidos por esse abuso. Pedófilos e abusadores têm o costume de frequentar parquinhos infantis e praças, onde há um grande volume de crianças e adolescentes. Porém, os agressores mais recorrentes são membros da própria família ou pessoas do convívio da vítima. De acordo com dados do Disque 100, em mais de 70% dos registros, a violência foi cometida na casa do abusador ou da vítima. Em torno de 80% dos casos não é na rua, ou seja, por desconhecidos, mas é por pessoa conhecida. Quando a gente fala casa, nós estamos aqui considerando familiares e conhecidos, né? Ainda segundo dados do Disque 100, só no ano passado foram registradas mais de 17 mil denúncias de violência sexual contra menores de idade no Brasil. A maior parte delas é de abuso sexual. Há também denúncias de exploração sexual.
Em Uberlândia, segundo dados da Secretaria Estadual de Segurança Pública, foram registrados de janeiro a julho deste ano 20 casos de estupro consumado e outros 30 casos de estupro de vulnerável. De acordo com esta psicóloga, as consequências de violência ou abuso na vida da criança são imensuráveis. Uma consequência para a vida toda. E por mais que ela seja mascarada no início, ela carrega aquilo por toda a vida dela. Há ainda a preocupação em relação aos casos em que as vítimas não relatam que foram abusadas. São vários fatores que levam a isso. Principalmente porque a criança acha que o pai ou a mãe ou os cuidadores eles não vão acreditar nela, né? Segundo, por medo. Medo de que o agressor faça alguma coisa, muitas vezes eles estão sendo ameaçados. Em caso de ocorrência, os cuidados com a criança e o vulnerável abusado sexualmente exigem acompanhamento profissional e carinho e compreensão por parte de familiares. É importante que os pais ou cuidadores eles tenham um cuidado em oferecer um apoio para a criança, no sentido de ter um cuidado que a criança não seja retraumatizada. Não, né, tentar não falar no assunto, claro, mas tentar também oferecer um apoio, mas ter sempre em mente que a criança está mais desconfiada, a criança está mais, ela não confia mais nas pessoas, então não forçar a criança, respeitar os limites da criança, respeitar o que a criança quer ou não quer, dar espaço para a criança, dar liberdade para a criança, ouvir a criança quando ela disser não. Isso é muito importante, respeitar a criança no não dela. Isso é muito importante. Aqui no estúdio hoje temos a honra de receber a doutora Helena Paro, que é médica e coordenadora geral do grupo Nua Vidas. Boa noite, doutora Helena. Boa noite, Patrícia. E também o doutor Leonardo Macedo, que é procurador do Ministério Público Federal. Boa noite, doutor Leonardo. Boa noite, Patrícia. Bom, gostaria de começar com a doutora Helena, primeiro, sobre educação sexual, né, que já foi dito na reportagem. Seria, sim, uma saída para a gente tentar reduzir esses casos de agressão e violência sexual? Com certeza, Patrícia. A partir da conscientização das crianças, do que é certo, do que é errado, do que pode, do que não pode, as crianças passam a conhecer o seu próprio corpo, o que se pode com o seu próprio corpo, né? Eu não me esqueço de uma criança atendida pela Nua Vidas, de 10, 11 anos, grávida, em que no momento de atendimento fala pra gente que não se sabia como ficava grávida, porque só ia aprender aquilo no ano que vem na escola, né? Então, o desconhecimento das crianças sobre o próprio corpo, sobre o que é uma relação sexual consentida, o que não é, né? Lógico que nas devidas idades, né? O educador sabe, né? Junto com os psicopedagogos, vai saber, com certeza, colocar as temáticas de acordo com a faixa etária, mas o desconhecimento das crianças protege apenas aos agressores, né? Que se sentem mais livres para agressão, por entender que estão cometendo um crime contra pessoas vulneráveis. Por isso que a gente fala, né, de estupro de vulnerável, né? A violência sexual contra crianças e adolescentes menores de 14 anos. Que é a maioria dos casos, né? A maioria dos casos. Mais de 70% dos casos em que chegam, né, a serem denunciados, que chegam aos números do sistema de segurança pública. Bom. E, doutor Leonardo, como que você avalia a legislação brasileira, né, para garantir o direito dessas pessoas que sofreram agressões e violência sexual? Bem, os crimes relacionados à violação sexual, violência sexual, eles estão contemplados na nossa legislação com penas na esfera criminal e também com outras sanções na esfera civil. O nosso grande desafio é como implementar de forma adequada essa legislação. Mais do que uma pena maior, é preciso que a pena seja certa, que o agressor, ele, ao praticar o ato, ele seja intimidado, ele se iniba a partir da percepção de que ele vai ser denunciado, ele vai ser descoberto e vai sofrer uma punição, qualquer que seja ela. E hoje, um dos grandes desafios é justamente identificar
a vítima, identificar a situação de violência que ela sofreu ou que ela vem sofrendo, que ela está passando. Então, um dos grandes desafios é essa articulação entre os vários atores ao longo do processo, uma atuação em rede que permita essa identificação o mais rápido possível. Perfeito. Bom, olha só, gente, o aborto legal, né, no Brasil é classificado como um dos países com a legislação extremamente restritiva, né, em relação a esse assunto, que é o aborto legal. Mas a problemática do aborto vai muito além dessas questões. O Hospital de Clínicas da UFO, o núcleo Nua Vidas, acolhe e dá suporte a essas vítimas. Veja na reportagem. Segundo esta advogada, presidente da Comissão do Direito da Família da Ordem dos Advogados do Brasil, de Uberlândia, existem 3 casos legais em que a mulher pode fazer o aborto. Nos casos da gravidez resultar de estupro, nos casos da gravidez resultar em risco de morte para ela e nos casos dos fetos anencéfalos, que foi uma decisão vinda do STF em 2012. Países com a prática legalizada estão impondo cada vez mais restrições de acesso à prática, como Estados Unidos e países da Europa Oriental. Desde 2000, 28 países mudaram suas legislações, quase todos se tornaram mais liberais ao aborto. Em relação a esse direito, Dulce ressalta que o governo brasileiro precisa analisar com cautela esta questão. A decisão não pode ser pessoal, né? Nem do lado religioso. Vivemos num país laico, então a decisão tem que trazer benefício para todos, em prol da sociedade. Eu entendo que deve ser ouvido, né, a sociedade. Inclusive tem um processo que tramita no STF a respeito desse assunto. Mas os problemas relacionados ao aborto vão além de questões legais e de procedimentos cirúrgicos. Normalmente, as vítimas de estupro precisam de apoio multidisciplinar para seguir em frente com a vida. Um núcleo da Universidade Federal de Uberlândia, que fica aqui no Hospital de Clínicas, dá suporte a vítimas de estupro que engravidam, crianças e mulheres que decidem manter a gravidez ou fazer o aborto legal, recebem atendimento médico, jurídico e psicossocial. Desde 2017 até o final de 2018, o Núcleo de Atenção Integral a Vítimas de Agressão Sexual, Nua Vidas, recebeu 163 pessoas. Nem todas estão grávidas ou querem abortar. Marisa é uma das 3 psicólogas que atendem no núcleo. A pessoa que procura o núcleo, ela vem em busca de ajuda, porque ela sofreu uma violência e ela precisa de orientação, ela precisa de acompanhamento médico, de acompanhamento psicológico. O aborto, ele é uma das consequências caso haja, né, como consequência da violência, uma gravidez, e essa gravidez for indesejada. Mas antes de chegar nessa situação, todo um trabalho é feito, né, com essa pessoa, no sentido de cuidado médico e psicológico, para que as consequências dessa violência sejam minimizadas. No caso de gestação, em que a mulher quer levar adiante, a assistência compreende também o pré-natal e o parto. A reintegração social também é fator importante. Uma grande preocupação nossa é que essa pessoa possa retomar sua vida, né, com o mínimo de sequelas possíveis. Então, a gente oferece o apoio aqui. Nós não podemos fazer psicoterapia, né? Mas, na grande maioria dos casos, a gente consegue muito apoio, desde as entidades da própria cidade, a rede de atenção à saúde, como também eu fiz alguns contatos com profissionais que se dispõem a atender de forma solidária, pessoas que não têm condições financeiras de fazer um pagamento de uma psicoterapia a longo prazo. O Nua Vidas está mudando a cultura do Hospital de Clínicas e fazendo a diferença na vida das pacientes. A gente precisa criar um espaço que seja protegido para que ela tenha segurança de dizer da sua dor. E a partir disso ela possa se sentir em condições de lutar contra essa dor e de se refazer, porque é uma vida nova que recomeça. Parabéns pelo belo trabalho aí do Grupo Nua Vidas. E doutora Helena, eu sei que você está à frente desse grupo, é importantíssimo falarmos sim sobre o aborto legal. E como que você considera, você vê o nosso país ainda atrasado, né, quando se trata esse tema? O que nós precisamos avançar? Com certeza, Patrícia. Como foi dito mesmo pela advogada na reportagem, esse assunto, inclusive, está hoje, né, sendo discutido no Supremo Tribunal Federal com uma ação de descumprimento de preceito fundamental.
numa tentativa de descriminalizar o aborto no Brasil até a 12ª semana de gravidez, né? Nós somos um dos poucos países no mundo com uma legislação tão restritiva, né, à interrupção da gravidez, colocando apenas naqueles 3 casos, né, em gravidezes em decorrência de estupro, em risco de morte, né, de vida para a mulher, e mais recentemente também com uma decisão do Supremo Tribunal Federal, nos casos de gestação com fetos anencefálicos, né? A gente observa que os países em que o aborto é legalizado, a gente tem menos abortos acontecendo. Então, à medida que você tem políticas públicas de saúde, porque o aborto é considerado um problema de saúde, não é um problema de cadeia, é um problema de saúde, né? Uma questão de saúde. Os serviços estruturados de abortamento legal, eles oferecem a orientação adequada de planejamento familiar, muitas vezes com uma alta prevalência de métodos contraceptivos mais eficazes, como a inserção do DIU. Né? Então, quando você tem políticas públicas relacionadas ao aborto, você traz o tema à tona e você consegue evitar outras gravidezes futuras indesejadas, com uma boa orientação de planejamento familiar. Excelente, muito importante falar isso sem nenhuma hipocrisia, né? Sem a gente colocar, a gente vive num país laico, claro que eu respeito a decisão, né, individual, mas é importante assim, garantir esses direitos de escolha, né, da mulher. E aí eu gostaria agora, voltando na questão do estupro de vulnerável, doutor Leonardo, de acordo com dados da Secretaria de Estado de Segurança Pública, de janeiro a julho deste ano, foram registrados 30 casos em Uberlândia. O que o município pode fazer em prol da diminuição desses casos? Olha, são várias estratégias que precisam ser adotadas. Do ponto de vista da segurança pública, do ponto de vista de identificação de locais onde esses casos mais ocorrem. Por exemplo, treinamento para professores da rede pública, municipal, do ensino infantil, que possam identificar situações de crianças que apresentam traços de possíveis vítimas, para poder encaminhar para uma análise de um profissional, encaminhar para a rede. Né? Do ponto de vista também da melhor interlocução, da melhor articulação entre os vários atores da rede, a prefeitura também pode atuar nesse segmento. Agora, retomando o gancho do que a professora Helena comentou agora há pouco, é interessante que desde a década de 1940 que o nosso Código Penal já prevê hipóteses legais de abortamento, particularmente no caso de estupro. E sequer nessas hipóteses a nossa estrutura, o nosso poder público está preparado para oferecer o abortamento legal. Então, isso acaba levando as vítimas a procurar serviços clandestinos que geram risco à sua vida, geram risco à sua integridade física. E por que isso? Porque o poder público não oferece esse serviço de maneira adequada para essas vítimas. E aí é uma série de questões relacionadas à cultura, relacionadas à religião. Em 2017, quando o serviço do Nua Vidas começou, o Ministério Público Federal recebia denúncias de resistências da parte de profissionais, de médicos, do próprio serviço do Hospital de Clínicas de Uberlândia, em realizar procedimentos para interrupção da gravidez. Isso nos chegou e levou o Ministério Público a expedir uma recomendação em março de 2017, justamente demonstrando aos profissionais médicos que o Código de Ética Médica, que prevê a possibilidade de escusa de consciência, de negativo do profissional, ele não se aplica nas hipóteses em que não haja outro médico disponível no serviço para realizar a interrupção, ou eventualmente que aquilo possa gerar um risco à saúde e à vida da vítima, e até mesmo no caso de uma situação urgente, uma situação imediata, que possa ter consequências dali para diante. Então, desde então, o Nua Vidas foi estruturado no âmbito do Hospital de Clínicas de Uberlândia e vem realizando um trabalho muito interessante de acolhimento e prestação de serviços de natureza integral e multiprofissional a essas vítimas. Excelente. Eu quero, claro, interromper já, mas já pegando a deixa do Dr. Leonardo, colocando exatamente isso, né? A educação, mais uma vez, como uma questão fundamental, tanto para a garantia
de acesso, né, aos direitos sexuais e reprodutivos já garantidos pelo nosso Código Penal desde 1940, quanto pela proteção dos vulneráveis, das crianças e adolescentes. Eu já vou me explicar. Né? A primeira questão que o Dr. Leonardo coloca em relação às dificuldades que o hospital enfrentava naquela época, antes de 2017, de março de 2017, quando da recomendação do Ministério Público Federal para que se cumprisse a lei e desse às mulheres o seu direito ao acesso ao aborto legalizado, né, nas situações de estupro. Essa objeção de consciência por parte dos profissionais médicos vem de uma cultura também de uma ausência total da discussão da temática da violência sexual na formação. Na academia, né? Na academia. Não só dos profissionais médicos, mas de profissionais da saúde em geral. Então, a gente tem um papel no Ouvidas também, que não é só de assistência, mas também de ensino, na responsabilidade de trazer essa temática para a graduação dos profissionais de saúde. E na educação básica, colocando aí de novo a temática, né, de antes da primeira reportagem, como também uma questão de prevenção da violência sexual, porque hoje são as mulheres as mais acometidas pela violência sexual e as crianças. Como estamos educando os nossos meninos e as nossas meninas para as diferenças de gênero? Com certeza, né? Não pode ser um tema estigmas, tabu, né? Exatamente. Temos incentivado ou desincentivado na nossa sociedade. Então, a educação, ela é uma maneira da gente prevenir tanto a violência quanto as obstruções, as garantias de direitos das mulheres. Olha só, o JU hoje está falando sobre violência sexual. A gente volta ainda a falar sobre isso, mas agora é hora de saber como fica o tempo em Uberlândia e região nesta quinta-feira. Uberlândia com previsão de dia parcialmente nublado. A mínima é de 21 graus e a máxima 35. Céu encoberto por nuvens em Patos de Minas, mas não chove. Temperaturas entre 20 e 35 graus. Nebulosidade durante boa parte do dia em Monte Carmelo, mínima de 20 graus e máxima de 34. A cidade de Tuiutaba deve se preparar, porque as temperaturas sobem ainda mais. A máxima pode chegar a 40 graus e a mínima fica 22. Quinta-feira parcialmente nublada em Prata. Por lá, os termômetros marcam entre 19 e 37 graus. O curso de Pedagogia do campus Pontal da UFO possui um laboratório de brincar, é isso mesmo. O espaço, que também é conhecido como Brinquedoteca, promove uma série de atividades teóricas e práticas que ajudam os formandos, futuros professores, a lidar com toda essa didática. Confira agora no Campi Avançados de hoje. No curso de Pedagogia da Universidade Federal de Uberlândia, Campus Pontal, nós temos a Brinquedoteca, né? Um laboratório que se dedica à pesquisa do brincar, né? Nós o chamamos de Labrim, Laboratório de Estudos Teóricos e Práticos do Brincar. Nesse laboratório são desenvolvidas várias atividades, atividades de ensino, de pesquisa e também de extensão universitária. Com relação às atividades de ensino, ele atende a várias disciplinas, onde os alunos, né, fazem utilização de acervo que nós temos neste laboratório e também experimentação, né, como que, enquanto professores, eles poderão utilizar das atividades que ali se reservam ao universo lúdico. E para além dessa história, né, para crianças pequenas, nós estamos com um novo trabalho que é a bonequinha de pano, baseada na dramaturgia do Ziraldo. E esse trabalho também é um trabalho para ser levado à comunidade. O laboratório, né, o Labrim, ele é um espaço muito importante dentro do nosso curso, justamente porque ele trabalha nesse pé de ensino, pesquisa e extensão
onde os alunos do curso de pedagogia aqui do Pontal têm a possibilidade de exercer essas atividades aqui elencadas para vocês. Bom, nosso jornal está quase chegando ao fim, mas é muito importante a gente falar ainda do primeiro fórum realizado pelo Grupo Nua Vidas. É um fórum nacional que traz como tema feridas invisíveis da violência sexual. Gente que sofre, rede que se movimenta. Doutora Helena, quais temas serão abordados então nesse primeiro fórum? E eu fiquei sabendo que já foi um sucesso de inscrições, né? Mas como as pessoas ainda podem participar e acompanhar? As inscrições estão esgotadas, a gente teve mais de 800 inscritos no nosso evento, por ser um evento gratuito. E aí é um evento gratuito porque contamos com a nossa parceria valiosa com o Ministério Público Federal. Essa verba veio do Ministério Público Federal por meio do termo de ajustamento de conduta do Glória, em que o projeto do Nua Vidas foi contemplado com uma parcela, né, dessa verba destinada ao Hospital de Clínicas. E então nós temos muitas inscrições, estamos bem felizes. E temas riquíssimos, com temas né, riquíssimos, que quem não conseguiu se inscrever vai conseguir participar. Nós teremos uma transmissão ao vivo pelo Facebook do Hospital de Clínicas. E trataremos de temas como objeção de consciência no aborto legal e as suas consequências para a formação profissional dos profissionais de saúde. Traremos para essa fala, além do professor Sérgio Rego, que é doutor em bioética da Fiocruz, teremos o representante do Conselho Federal de Medicina e pesquisadoras do Instituto de Bioética ANIS, além dos professores da nossa casa, da nossa querida UFO. Na sexta-feira nós trataremos das especificidades do atendimento a crianças e adolescentes vítimas de violência sexual. No sábado a gente vai ter uma série de oficinas, inclusive direcionadas a educadores da rede de educação básica, né, para trabalhar sobre educação sexual nas escolas. E no final da tarde, no sábado, que também vai ter transmissão ao vivo, nós trataremos da Lei 13.718 de 2018, que traz como novidade grandes avanços, né, na nossa legislação em relação à tipificação do crime de importunação sexual, dos crimes sexuais cibernéticos, e traz também uma novidade que é transformar o crime sexual como um crime de ação penal pública incondicionada. Esse palavrão jurídico todo quer dizer que ele tira a necessidade da mulher de fazer a denúncia para que esse crime seja investigado. E mais informações pode encontrar também no site oficial do evento. Sim. Basta colocar Grupo Nua Vidas, Fórum Nua Vidas, vai achar o site do evento lá. Excelente. Então, aproveitando que vai ter transmissão ao vivo pelas mídias sociais, vocês podem participar, enviar comentários, né, perguntas online também entra em contato com vocês. Gostaria muito de agradecer a sua participação já, doutora Helena, já me despedindo de você aqui agora. Vou deixar a nossa fala final agora com o doutor Leonardo. Esse movimento, né, essa parceria que surgiu entre o Ministério Público Federal, o Hospital de Clínicas da UFO, nessa formação do Grupo Nua Vidas, um dos resultados é esse do fórum, né? Mas eu sei que é um trabalho diário, né, e constante. Olha, na nossa investigação, nós fizemos uma audiência pública lá e tivemos um momento riquíssimo de depoimentos de vítimas de violência sexual. Eu me emociono até agora de dizer sobre isso. Quem conhece, quem tem na família, quem tem um amigo que sofreu violência sexual, seja na infância, seja na vida adulta, sabe como é importante, como é dramático, como é fundamental a gente tratar desses temas e apoiar todos aqueles que lidam com esses temas. Então fica aí realmente o convite para que haja participação, engajamento, envolvimento de todos aqueles que têm interesse em apoiar essa causa. Excelente, parabéns pelo seu trabalho, né, como procurador do Ministério Público Federal, doutora Helena, coordenadora aqui do Grupo Nua Vidas, também médica no Hospital de Clínicas da UFO. Gostaríamos de ficar mais tempo aqui falando sobre esse assunto, que é de extrema importância e relevância social, mas o Jornal da UFO desta quarta-feira fica por aqui. Muito obrigada mais uma vez pela audiência e tenha uma excelente noite. Eu te espero amanhã. Tchau.